faz sal da terra e luz do mundo. O batismo do Senhor nos faz igreja, nos faz povo de Deus, e nós precisamos viver o nosso batismo. O batismo nos cura, nos liberta, nos salva. E quem aqui já foi batizado? Levanta a mão. Tem nenhum pagão aqui não? Graças a Deus. Então, o principal meio de cura é o sacramento. Primeiramente o batismo. Depois, confissão. Há quanto tempo você não se confessa, meu irmão? Mas não fique por aí igual uma paroquiana minha, que está procurando, já tem uns 20 anos, um padre bem velhinho, surdo e cego, para ela se confessar. Você não vai achar. Aqui em Montes Claros não. Em toda a diocese não. Ele não existe. Pode existir em outro lugar. Não tenha medo da confissão. Você sabe por que você tem medo da confissão? Porque o diabo sabe muito bem que se você se confessar, você vai se curar, você vai se libertar do pecado que te escraviza e te faz servo dele. E ele não quer perder os escravos dele não. Então confessa-se. Procure um sacerdote. Se humilhe diante do sacerdote. Ai, padre, mas Deus não quer humilhação para a gente não. De onde você tirou isso? Se o próprio Deus se humilhou por nós, Ele morreu por nós na cruz como o pior dos ladrões do seu tempo, dos malfeitores. Por que a gente não pode se humilhar sob a poderosa mão de Deus? Clamar o seu nome, o perdão dos nossos pecados. Então confessa-se, comungue. Daqui a pouco nós iremos receber Jesus na Eucaristia, mas não comungue de qualquer jeito não, meu irmão. Entenda que você é um sacrário. Aqui do lado do nosso altar principal nós temos a capela do Santíssimo. Eu gosto de chamar de casinha de Jesus, aonde guardam as reservas eucarísticas para a adoração dos fiéis e ser levada aos enfermos. E nós somos as mansões de Jesus. Jesus, sacramentalmente, precisa daquele espaço para essas duas finalidades: ser levado aos doentes e para a nossa adoração. Mas Jesus quer habitar mesmo é no nosso coração. E na hora da comunhão, eu estou me tornando ostensório, sacrário, vivo do Senhor. Então não entre na fila da comunhão como se você estivesse entrando na fila do caixa, da lotérica. Você queira saber o valor da comunhão? Pergunte para um católico consciente que há anos não comunga por conta de uma situação de pecado, ele está em impedimento, e ele vem para a missa, ele fica doido para comungar, e ele observa quantas pessoas recebem Jesus em profanação, recebem Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vem para a fila da igreja na comunhão mascando chiclete, olhando no telefone, passeando dentro da igreja. Isso os ministros podem ajudar o padre, a não mentir sozinho. Tem gente que avança na mão da gente e toma o Santíssimo. Não é assim, ministros? Aqui em Montes Claros tem gente assim? Tem gente que vem comungar assim, ó. Há três formas que a igreja orienta para a comunhão. A forma como nós comungamos demonstra como cremos em Jesus sacramentado. A primeira forma é ajoelhados e na boca. Isso está
no diretório litúrgico da CNBB. Essa é a forma ordinária, ajoelhado e na boca. Tem irmão que se incomoda de ver o outro irmão ajoelhar para comungar. E tem padre que proíbe os fiéis de se ajoelharem para comungar. Mas é o que a Santa Igreja pede de nós. Se eu não obedeço a minha mãe, que é a igreja, então eu não contribuo com o crescimento da fé dos fiéis e nem dos meus irmãos. Segunda forma para a comunhão. A igreja é mãe, entende. Às vezes a gente tem problema de junta, né? Ainda mais quando vai passando as idades. A gente entra naquele problema do vaidade. Aí o joelho já não é a mesma coisa, né? Aí a igreja permite comungar em pé e na boca. É uma forma extraordinária. Terceira forma de comunhão. Terceira forma de comunhão. Extraordinária. Muito nova, por conta, às vezes, de epidemias, de doenças, em tempos, de gripes aviárias e tantas outras situações, a igreja permite comungar em pé e na mão. Mas quando for assim, que se você for destro, que a mão esquerda esteja por cima da direita, fazendo um trono para Jesus. Você recebe a comunhão na frente do ministro, e aí então o ministro vai dizer para você o corpo de Cristo, coloca a comunhão na sua mão, você na frente do ministro responda amém, e comungue na frente do ministro. Não vai levar Jesus para o banco não, Jesus não precisa de banco não, Ele é rei, Ele quer o trono do seu coração. Então comungue na frente do ministro. Essas são as três formas permitidas pela igreja. Mas às vezes a gente vai ficando chatinho, cheio de mimimi. Há uns 10 anos atrás, eu não sou da catedral mesmo, eu posso contar os podres, né? Posso, né, Nice? Há uns 10 anos atrás eu cheguei na secretaria do bispo, e uma paroquiana aqui da catedral estava ligando lá, tinha acabado de ligar para xingar o bispo, porque era para proibir da paz de Cristo, que tinha uma pessoa do lado dela com gripe, e aí a pessoa estava suando o nariz toda hora, e ela ficou com nojinho de dar a paz de Cristo para a irmã. Eu fico imaginando o nojo que essa criatura não vai ter do capeta lá do quinto dos infernos. Eu fico imaginando. Nós muitas vezes temos essas atitudes farisaicas e do mestres da lei. A gente quer estar na igreja, quer ser igreja, mas a gente não quer se humilhar diante de Deus. A gente não inspira a nossa vida na vida dos santos, em acolher o irmão, em abraçar o irmão, em sorrir para o irmão, em se alegar com a presença do irmão. Nessa missa mesmo, eu achei lindo os grupos chegando para a missa, vindo de tantos lugares. Vinham grupos daqui, grupos de lá, grupos daqui, aonde a lotação passa, pessoas e mais pessoas. Vocês vêm de tão longe para chegar aqui e ficar com a cara amarrada um para o outro, com a cara que matou 11. Não, venha feliz. A primeira cura que Deus nos dá é a felicidade, a alegria de viver e o dom da fé. Aquilo que te arrancou cedo da tua cama e te trouxe até essa catedral nessa manhã, essa é a primeira cura. É lógico, Deus concede curas físicas, não tenha dúvida disso. E Ele não permite isso para a nossa glória e nem porque nós merecemos. Ele permite tais curas para que nós possamos perceber a glória dEle. É Ele o Senhor da glória.
e para que nós não nos esqueçamos dele. Mas milagres Ele realiza todos os dias na nossa vida. Eu fico imaginando assim, uma pessoa que saiu da igreja católica, apostólica, romana, porque nunca viu milagre. Ela nunca esteve na igreja. Toda a missa acontece um milagre. O pão e o vinho deixa de ser pão e vinho e torna-se o corpo e o sangue de Jesus. Quer maior milagre do que esse? Não existe, meu irmão. E é isso que nós temos que contar para o mundo. Agora, se eu, diante de Jesus sacramentado, meu Deus, o meu Senhor, eu me comporto de qualquer jeito, vou fazer um comentário besta. Esses dias eu fui numa ordenação, numa determinada paróquia, e aí chegou o prefeito da cidade nesse lugar, na hora que estava sendo proclamado o evangelho. Ele chegou no fundo da igreja, coitado, para participar da ordenação, e ficou até sem jeito, que as comadres que estavam lá no fundo começou a gritar: ai, o prefeito! Viva o prefeito! Na igreja também tem puxa-saco, viu? E coloca puxa-saco nisso. Outra comparação tola. Vocês me desculpem as comparações, mas eu assisti esses dias. O nosso presidente foi até a Basílica de Aparecida no dia 12 de outubro, e ele foi extremamente ovacionado lá, né, pelo pessoal. Os ministros da Eucaristia, faltou pouco dar uma voadora no pescoço dele para tirar uma foto. Eu parei para pensar e pensei assim, oh meu Deus, o ser humano é trouxa mesmo, né? Eu fico imaginando se Jesus, o próprio Filho de Deus, entrar, e vou dar o exemplo, na igreja aqui agora, o que nós vamos fazer com ele? Eu fico morrendo de medo da gente passar vergonha, da gente tratar ele como qualquer um. Porque às vezes a gente tem uma facilidade de endeusar os homens, e a gente não endeusa aquele que é Deus. E isso, gente, nós fazemos no modo como nós vivemos a nossa fé, nas coisas simples, com o amor que você reza o seu terço, viu, Dona Maria? O carinho com que você participa da Santa Missa, a piedade, a devoção, com o cuidado que você tem de se confessar sempre, com o fervor eucarístico dos santos que você se aproxima da mesa da Eucaristia e da comunhão. É o amor dos cristãos que traz esperança para o mundo. Por que o mundo está de cabeça para baixo? Porque falta amor. E somos nós, eu, você, com nossas misérias, nossas limitações, que vamos dar esperança para esse mundo. Ao sairmos daqui, é bonito a missa quando era celebrada em latim, e por isso ela ganhou o nome de missa. A despedida da missa era assim: ite missa est. Ou seja, vocês podem ir, a missa começa. Ou seja, você fala que você foi à missa? Não, você vai para a missa. Aqui você abasteceu a sua bateria da fé, porque sem fé nós não valemos nada. É igual celular descarregado, para a gente gastar lá, na vida, na família, no trabalho, nos amigos, no lazer, na missão. Somos todos missionários do Pai, e nós precisamos levar Cristo para esse mundo.
E o maior desafio é evangelizar os evangelizados. Que tem gente que conhece Jesus intelectualmente, mas não fez a experiência do amor de Deus ainda no seu coração. E para isso, eles precisam perceber o quanto nós amamos a Deus. Certa vez eu ouvi o testemunho de um grupo de jovens que em pleno carnaval, na cidade de Diamantina, fazia um show, a comunidade católica Palavra Viva. E a comunidade é muito interessante, que a grande maioria são meninas, e quem tocava, a banda eram meninas. As meninas tocavam guitarra, bateria, fazia tudo que os homens fazem, geralmente, em bandas. E elas pulavam e saltitavam, e meninas bonitas, todas do Senhor, todas. E aí tinha um grupo de jovens lá que, olhando aquele show, na hora que terminou o show, perguntou para as jovens assim, da comunidade: "Ô meninas, vem cá, conta para nós qual droga vocês usam para ficar doidona assim." E elas responderam: "Nós não precisamos de drogas porque nós temos Jesus." Que bonito isso! É a nossa alegria de ser de Deus que leva Cristo para o mundo. Então, meu irmão, peça a Deus o dom da alegria, o dom da graça de sempre louvar e adorar o nosso Deus, porque você tem o dom da fé, porque você conhece Jesus, porque você é sacrário de Jesus. Essa é a maior cura que Deus pode realizar na tua vida. São Geraldo Mangela, cuja memória celebramos hoje, fugiu de casa para ser de Deus, enquanto muitos querem levar Deus para dentro da sua casa, mas não querem ser Deus em casa. Querem ter posse de Deus, como um passarinho prender Deus numa gaiola, como um cachorrinho prender ele na coleira, mas não querem ser instrumento nas mãos de Deus. Peça a Deus essa graça. Senhor, nessa manhã, concede-me a graça de ser uma obra-prima nas tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Faz de mim um homem novo, uma mulher nova. Concede-me paz, serenidade, alegria, fé, para que eu possa me converter. E me convertendo, eu possa converter a minha família, os meus irmãos, as pessoas que eu amo. Porque não adianta nada, meu irmão, minha irmã, a gente rezar, e quem convive com a gente todo dia perceber que a nossa oração não muda nada na vida da gente. Isso é uma desmotivação. Ah, eu vou rezar para quê? Minha mãe reza mais do que o padre, e ela é uma jararaca. Para que eu vou rezar? Que desmotivação! Não, a nossa oração precisa transformar o nosso coração.